Fala pessoal, Vânia Mapos por aqui, sejam muito bem-vindos. Para quem já me segue, muito obrigada. Gente, este vídeo é para quem está iniciando a pintura, não sabe nada de materiais e eu quero falar um pouco sobre eles. Então, se é seu caso, fica por aqui. Você que está pensando em começar a pintar, não sabe os materiais que tem que ter, às vezes vai começar por conta própria. Então, vou dar uma geral aqui para te contar o que você precisa. Tudo que eu mencionar aqui é o mínimo. E aí, se vocês decidirem continuar estudando, gostaram e querem se aprimorar, aumentar, ganhar mais conhecimento, então a gente pode falar em outras coisas. Esse aqui é um cavalete que eu trouxe a título de ilustração que a gente precisa para apoiar a nossa tela. Então, como a câmera não ia pegar, gente, eu trouxe esse mocinho aqui só para representar. Existe de parede, existe de chão, que a base fica no chão, e de mesa, que você pode usar sobre a mesa. Pode deixar para depois? Pode, mas dá um jeitinho de deixar a sua pintura virada para você, num ângulo próximo de 90 graus, tá bom? Que a gente trabalha com a distância do braço, além da distância do pincel, e muitas vezes a gente precisa levantar, se distanciar para ver como é que tá ficando a pintura. É bem funcional isso pra gente. Então, falamos do cavalete. Vou falar de tudo aqui. Tudo que vocês precisam estão aqui. A tela. A tela tem de vários tamanhos e vários formatos. E você vai encontrar grampeada atrás, tá vendo os grampos aqui atrás, na madeira? Tem umas que os grampos são aqui na lateral. O legal de você comprar assim, com grampo atrás, é que se você resolver pintar a lateral e pôr na parede, você coloca. Lógico que com a moldura fica muito mais bonito. Mas existem painéis. O que muda o painel da tela? É mais largo a espessura aqui. Você pode dispensar a moldura, mas existem moldura para painéis também. Este mocinho aqui também é tela, só que eu adaptei a tela numa placa de Eucatex, de MDF, placa compactada de eucalipto, que a gente chama aí por aí. Tem outros nomes, dependendo da região que você tá. E eu posso, se eu quiser, a título de estudo, guardar só a parte de cima e substituir outro pedaço de tela. Eu tenho um tutorial em outro vídeo, vou deixar no card para vocês. Este formato aqui é 24 por 30, é um formato legal também para iniciante ou para estudo. 20 por 30 e 25 por 20. E fica muito gracioso. Mas por que iniciantes têm que começar com pequeno? Por que eu não posso ir para o grande? Porque você vai estar naquela fase de você se familiarizar com o pincel, com as cores, o desenho, é tudo novo para vocês. É um monte de descoberta junto. E pegando tela grande, pode ficar cansativo para vocês e desistirem por conta disso. Né? Não sai do lugar, fica lá às vezes 4, 5 meses em cima de uma tela. É só uma sugestão. Aí é com vocês. Eu faria isso. Eu, quando iniciei, eu queria ter lona grande. Mas hoje, depois de uma certa experiência, eu tenho outra visão. E eu entendo se você quiser começar pela tela grande. Mas não indico, tá bom? Aí é com vocês. Para passar o nosso tema para a tela, a gente pode usar esse carvão vegetal. Tem outras marcas e espessuras diferentes. Então, você vai achar caixa. Tem de meia dúzia também, não precisa comprar com 12 unidades, tá bom? Tem dos finos, dos médios e dos grossos. Pode comprar qualquer um, só que o fino, ele tem a ponta mais fina, vai te facilitar para você usar. Se você pegar o grosso, você faz a ponta. É só gastar a ponta numa lixa qualquer, lixa de pé, lixa de unha, lixa de parede. Você gasta a ponta e faz uma pontinha, tá bom? Ele consome bem rápido na tela. No papel não, mas na tela consome bastante. Ele é legal também para fazer desenho em papel. Eu gosto, tá? Beleza? Então esse cara é para passar o seu desenho para a tela. Você vai precisar também de um pano limpo. Este daqui
tá assim porque eu usei no pincel, já chego lá. Mas pega um trapo limpo só para você, de repente, precisar apagar. Olha só, você errou o seu desenho, né? Tá aqui. Ó. Tá vendo? A borracha não dá certo aqui. Borracha eu uso em outra situação, na tela. A paleta, gente, ela costuma ter um buraco no meio e superfície lisa para pintura a óleo, tá? Então, tomem cuidado na hora de vocês comprarem para não correr o risco de comprar qualquer paleta e comprar a paleta errada. Você vai encontrar ela em diferentes materiais e cores, mas ela tem que ser lisa. Não pode ser essa assim, olha, essa aqui é plástico e perceba, ela não é plana, né? É usado mais para tinta aguada, aquarela, acrílica, se você for usar aguada, tá bom? Existe diferença entre tinta acrílica e tinta a óleo. As bisnagas são muito parecidas. Prestem atenção na hora de comprar. O que eu uso hoje em dia? Vidro. Não necessariamente esse, mas eu uso qualquer vidro. Porque se você coloca no vidro e depois sobra e quiser guardar, é só você guardar dentro de um pote desses, que eu comprei no supermercado. O pessoal chama de Tupperware, mas Tupperware é marca, né, gente? Olha, e guarda o que sobrar, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Se você quiser ter 2 vidros, um para colocar a sua tinta e outro para misturar, também. Se sua tela é pequenininha, você usa esse daqui, que não tem problema nenhum, só este, ajeita a tinta no cantinho e fica com esse campo para misturar. Sua tela é pequena. Quando você precisar abrir espaço, você pode pegar o papel absorvente, no meu caso aqui é higiênico, para limpar a sua paleta. E pode limpar também com álcool, papel e álcool, fica limpinha. Olha, eu uso álcool assim nesse potinho, tá até emporcalhadinho. E tem aqueles lencinhos também úmidos de bumbum de neném, também serve, só que isso é mais caro, mas é muito bom. É bom que não agride a mão, gente, ó, álcool. Bom, tá aqui, muito útil isso. Vamos deixar essa paleta velha de lado. E o papel que eu já falei também, papel não é só para limpar a paleta, pode limpar o pincel também. Você tá pintando, blá, 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 tem que tirar o excesso da tinta antes de colocar no seu solvente. Você tira o excesso da sua tinta, faz assim, o seu solvente tá aqui, certo? Só molha e tira o excesso da tinta. Tirou? Aí depois você pode limpar. Isso quando você for trocar de cor, senão não precisa. E seca o pincel, não vai deixar seu pincel encharcado, porque sua tinta vai ficar diluída na hora que você for colocar na tela. Tem que tirar o excesso do solvente do pincel. O que a gente usa para solvente? Se for para usar na tela, a gente pode usar o terebintina e pode usar o EcoSolve. Com eles, a gente também faz medium, misturando eles assim, ou um ou outro, né? EcoSolve ou terebintina, com óleo de linhaça. Uma medida para uma tampinha de óleo de linhaça e uma medida de terebintina. É a única receita? Não, tem várias, mas a gente está começando e a gente precisa de uma, e uma só tá ótimo. Para que serve? Para deixar a sua tinta menos espessa, que algumas marcas, elas são bem consistentes. E se você usa a sua tinta muito consistente na tela, vai acontecer que ela não anda, ela não corre, breca. Ela quer dizer que o pincel não desliza. Então, quando você põe um pouquinho de medium na sua tinta, você acaba conseguindo deslizar na sua tela mais fácil, tá bom? E tem outros motivos também, que a gente aprende conforme a gente vai pintando. Mas o vídeo é para falar de material, gente, senão vai ficar muito extenso.
Bom, já falo dos pincéis, tá? Falei do nosso auxiliar, que é o medium, né? E a terebintina, que às vezes a gente usa ela pura também, às vezes a gente usa o óleo de linhaça puro também, né? Então, são situações diferentes. Potinho para você lavar o seu pincel. Para lavar o pincel, eu não uso terebintina. Terebintina eu deixo só para passar no quadro. Para lavar o pincel, eu uso o removedor tradicional de limpeza doméstica, sabe? Que você compra no mercado. Não com cheirinho. Cheirinho não vai limpar seu pincel. Mas aquele tradicional, ele limpa. Eu lavo o pincel com eles antes de passar sabonete no meu pincel. Que depois de você tirar toda a porqueira do pincel, você pode ir lá lavar seu pincel com um sabonetinho numa escovinha, que eu não trouxe aqui, que eu nem ia falar de lavagem de pincel, mas eu acho que eu vou pegar para mostrar para vocês porque será útil. Tirou o grosso da tinta no pincel, pega um sabonete, vai numa pia que você possa usar e esfrega, coisa assim. Deixa bem limpinho. Não deixa a tinta parada perto da virola, porque seca, endurece e você perde a flexibilidade. Ele só vai funcionar a ponta. Aí você tem que usar outro produto para tentar tirar, que existe um produtinho que você consegue tirar o que está perto da virola. Que é esse aqui, ó. Eu quero passar direitinho para vocês e acaba aumentando o tamanho do vídeo. Gel limpa pincéis. De vez em quando é bom fazer uma faxininha nos pincéis, não faço isso sempre não. Esse carinha que eu mostrei para vocês como é que a gente lava o pincel é uma forma de quindim. Existe godê apropriado em lojas de materiais artísticos, mas você pode usar qualquer patinho de vidro, de quindim, esses aqui, olha, esses de exame laboratorial, né? Olha, ele veda. Só que certifique-se que ele veda mesmo. Tem uns que as marcas, você põe água, tomba e você vê que ele tá vazando. Esse daí não dá, né? Tem que ficar bem vedadinho. Você pode preparar o seu medium, colocar aqui. Só que toma cuidado, a hora que vocês forem usar o medium, não colocar o pincel direto na sua mistura, porque senão emporcalha. Pega espatulazinha e derruba na sua tinta ou uma pipeta, essas de farmácia, ou uma seringa, pinga-gotas, tudo isso para você colocar sobre a sua tinta quando você for misturar. Então a receita do medium, vocês podem colocar ou num potinho desse, que é onde eu coloquei para pingar na minha paleta, não vou mostrar aqui que senão vai dar ruim, ou num potinho desse. E aí vocês usam seringa, pipeta, essas coisas todas. Potinho de acetona, aí a imaginação é de vocês, tá bom? Eu trouxe 3 espátulas para mostrar para vocês que existe de plástico. Coitadinha, essa daqui foi a primeira que eu adquiri. Tá velhinha, tá aqui, mas sei lá, nem lembro dela direito. Vocês podem adquirir qualquer espátula, plástico, metal, eu gosto dessa daqui. Para misturar, que ela é fininha, não me aleca tudo, mas isso não é importante. No fim, eu estava esquecendo de falar desse, eu já falei, né? Para usar de pinga-gotas também. Uma medida de óleo de linhaça com uma medida de terebintina, mistura aqui dentro e usa de pipeta. E não existe uma única só receita, existem outras receitas também, tá bom? Pincel. Gente, pincel, a única coisa que eu falo pra vocês, assim, tem um tamanho diferentes, um médio, um pequeno e um maiorzinho, para sua tela 20x30, considerando assim. Todo mundo fala mal deste pincel e eu demorei para experimentar. Eu adoro esse pincel para encher tela. Eu uso este pelo de porco, desse amarelinho, acho que não pode falar marca, gente. Para começar o quadro, não é uma regra, né? Não é uma regra, mas dá para você usar ele para começar o quadro e deixar esses mais macios para fazer as partes finais do quadro. Então você usa este de pelo natural, que ele é mais
firme para iniciar a pintura. E quando você precisar fazer acabamento, você pega um mais delicadinho. Eu gosto de pincel firme, eu tenho preferência, mas às vezes é legal ter macio. Você vai encontrar ele chato quando você tem a ponta reta, ele chama chato, é o modelo do pincel. Então você vai ter cerdas longas, cerdas curtas, aqui assim, cerdas curtas assim, que eu quero dizer. Mais quadradinho do que retangular, entenderam? Mais macio, mais durinho, mais gordinho nas cerdas, às vezes mais fininho. Então vai existir um monte de diferença. Nem todo mundo se adapta com o mesmo pincel, por isso que é legal vocês experimentarem. Aqui eu estou sugerindo estes para encher o quadro. Esses de cabo amarelo, eles são bem mais em contas. Esses pincéis mais macios, se você vai direto na tela, ele vai gastar rapidinho por conta do atrito que existe na tela. Então usa dos mais baratinhos mesmo para começar o quadro. Esse daqui, gente, ele chama pincel leque, ele também é de cerdas naturais. Eu concluo que ele é mais macio porque ele é mais longo e mais espaçado. E ele é bom para quebrar as marcas dos pincéis que você de repente não queira na sua pintura, ou então até dar mais esfumadinha. E aí tem muita coisa para aprender ainda. Agora, tinta, gente. Vou pôr isso aqui para lá. Tinta. Não interessa em que momento da pintura a gente está. Se a gente está no básico, no intermediário ou no avançado. Sempre vai ter vermelho, amarelo e azul. Então, compre à vontade, amarelo, vermelho e azul. Pegue um amarelo médio, que ele não seja escuro e não seja claro. Um vermelho idem, que ele não seja tão escuro e nem claro. E um azul. O azul, ele pode ser tanto ultramar, como ele pode ser o cobalto. Se você já tiver, tranquilo. Eu prefiro, ele me favorece quando eu estou pensando em valor tonal. Eu gosto dele. Mas esse aqui também dá. Maravilha? Valor tonal é um dos fundamentos da pintura. Eu tenho um vídeo no canal. Ele é muito importante para vocês estudarem também, tá? Vou deixar no card. Coloquei dois brancos aqui. O branco de titânio e o branco de zinco. Nesse momento é só para a gente poder dar uma variação maior para a pintura. Quando a gente quer clarear um pouco a pintura, mas não queremos desaturar. Aí eu acabo complicando com esse vocabulário. E eu tenho que entrar numa outra esfera, um outro assunto, para não ficar cansativo o vídeo. Mas essas são as minhas indicações. Com essas três cores, né, um azul, vermelho e amarelo, a gente faz muita coisa, muita coisa. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês que é bem interessante é que a forma como a gente pensa na hora de misturar as cores primárias, a gente arrasta esse raciocínio para todas e quaisquer cores. Por isso que é importante começar com as cores primárias. Não interessa o vermelho, o amarelo ou o azul que vocês estiverem usando. Vocês entendendo o círculo cromático, não importa a cor que vocês forem selecionar, a linha de raciocínio é o mesmo. Só que demanda treino. A gente precisa treinar, saber o que está fazendo, para poder começar a pensar. Gente, se vocês não fizerem pergunta nenhuma, eu vou entender que vocês entenderam tudo e eu sou ótima nisso. Tô brincando, gente, tô brincando. Olha, eu acho que eu não esqueci de nada. Mas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui para te servir. Gente, valeu, obrigada, obrigada mesmo, você que assistiu até o final. E até o próximo vídeo.